Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia, e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o relevo da América, relevo americano. Antes de mais nada, eu peço duas coisas a você. Você deixe seu like, você se inscreva no canal e assim me ajude. Beleza? Fechou? Vamos lá. Primeira coisa sobre o relevo americano. É importante a gente dividir em três áreas, tá? A primeira área é a porção oeste da América, tanto a América do Norte quanto do Sul, Central, porção oeste. A porção oeste da América, ela está em limite de placa tectônica. Portanto, como nós já vimos nas aulas sobre os limites de placas, essa porção, ela tem ali vulcões, né, a formação de montanhas, tem ali também os terremotos, maremotos. Então, é uma região muito propícia a esses fenômenos. É a região onde está o Chile, o Peru, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, México. Essa é a região aí, a porção oeste da América. Nessa região, nós temos aí, por exemplo, na parte sul da América, o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana é um encontro convergente, é um limite convergente, então as placas se encontram, a placa oceânica afunda, a placa continental sobe, formando as montanhas dos Andes. Lembrando que os Andes são a maior cadeia de montanhas do mundo em extensão, então ela pega praticamente toda a América do Sul. Então toda a parte esquerda da América do Sul ali formada pelos Andes. Inclusive os Andes são importantes para o Brasil, né? Graças aos Andes, nós não temos desertos aqui no trópico, que é comum ter desertos nos trópicos pela circulação do ar, que carrega o vento úmido dos trópicos em direção à linha do Equador, e aí nos trópicos, né, formam-se desertos. No Brasil não tem deserto, né, pelo menos não por enquanto, por conta dos Andes, porque as chuvas da Amazônia, por exemplo, que iriam para a parte oeste da América, elas são bloqueadas pelos Andes, e assim elas voltam para a parte mais ao sul da América, distribuindo chuvas pelo Brasil. Então, o Brasil não tem deserto na região tropical, né, do trópico mesmo, por conta disso. Então, os Andes são importantes aí. Por outro lado, do outro lado dos Andes, né, nós temos simplesmente o deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama. Na América do Norte, também temos as montanhas, que são as montanhas rochosas. Né, as montanhas rochosas ali nos Estados Unidos, né, também são chamados dobramentos modernos, porque são formados por limites de placas tectônicas. No México tem as Serras Madres, né? A Serra Madre Ocidental e a Serra Madre Oriental. Vou fazer um vídeo só sobre o México, para você entender um pouquinho da complexidade do relevo mexicano. No Caribe também temos encontros de placas tectônicas que formam as ilhas vulcânicas, né? E também algumas ilhas montanhosas, que são o choque de placas de Cocos e do Caribe. Então também tem choque de placas ali na região do Caribe e da América Central. Lembrando, né? A América Central tem a parte continental e tem a parte formada pelas suas ilhas, que é o Caribe. E na América do Norte também temos ali a falha de San Andreas, que aí é um limite transformante, né? Que as placas tectônicas elas nem se chocam, né? Nem formam um novo relevo. A placa não desce uma sobre a outra. As placas se chocam e elas continuam no mesmo lugar, só se chocando. Então elas vão quebrar, elas vão fazer uma fratura, uma rachadura no relevo, que é a falha geológica, que no caso é a falha de San Andreas. Então aqui nós temos a imagem, olha só. Porção oeste da América. Aqui embaixo nós temos a Cordilheira dos Andes, que é a cadeia de montanhas mais extensa do mundo. Olha só, pega de norte a sul da América do Sul. Aqui na América Central nós temos choque de placas tectônicas também, que formam as ilhas vulcânicas, né, algumas ilhas montanhosas. Aqui na América do Norte nós temos as montanhas rochosas aqui na esquerda dos Estados Unidos e também as Serras Madres Ocidental e Oriental aqui no México. Ou seja, essa porção oeste da América ela é formada predominantemente por montanhas, certo? Porção oeste da América formada, em sua maioria, por montanhas. Perfeito. Na porção central da América, nós temos aí o intemperismo formado pelas montanhas. Né? Essas montanhas elas sofrem ali, o intemperismo da chuva, do vento, do gelo, da gravidade. Tudo isso gera sedimentação e esses sedimentos são carregados ali para a parte central da América. E na parte central da América, nós temos aí as planícies e depressões. A parte central é muito marcada pela presença de planícies e depressões. Por exemplo, o Rio Amazonas, ele está em uma planície. Ele fica numa área plana, baixa, ao lado de rios, planície. E a planície do Rio Amazonas, olha que curioso, o Rio Amazonas, ele nasce nos Andes. Inclusive, esse é o caminho natural de um rio, né? Ele nasce na parte mais alta e vai desaguar na parte mais baixa ali, perto do oceano. Nem todo rio faz esse caminho, mas é o caminho natural de um rio. Então, o Rio Amazonas ele faz isso. Nasce na parte mais alta, que são os Andes, e deságua ali nas planícies próximas do Oceano Atlântico. Na América do Norte, voltando aqui para as planícies, destaca-se a Grande Planície Central nos Estados Unidos, né, que inclusive, né, ela é um corredor de tornados.
Porque como é uma planície e de um lado nós temos os Montes Apalaches, na parte leste da América do Norte, dos Estados Unidos, e na parte oeste tem as Montanhas Rochosas, fica a planície em meio a duas grandes áreas montanhosas, e ali forma-se uma área propícia à formação de tornados. Fiz um vídeo sobre tornados e eu falo um pouquinho sobre esse corredor de tornados aí dentro dos Estados Unidos. Enfim, mas a parte central ali dos Estados Unidos é formada pela Grande Planície Central. Inclusive, é muito utilizada para agricultura. Os americanos têm os chamados belts, né, que são cinturões, onde cada cinturão, né, eles produzem um tipo de produto, né, na parte da planície são produtos agrícolas, ou pecuários, né. Nós também temos os Everglades, que são os pântanos da Flórida. Lembra do jacarezinho lá batendo o tambor lá com o pica-pau, né, o pica-pau tentando ludibriar o jacaré tentando enganar o pica-pau para comer o pica-pau, enfim. Aquilo ali é nos Everglades, né? Os Everglades são pântanos formados ali na Flórida, também em área de planície. O pântano é uma área de planície, é uma área plana que alaga, né? Um rio alaga e inunda aquela região plana. Na América do Sul, nós temos a planície do Rio Amazonas, que é a maior de todas, porque o Rio Amazonas é o mais extenso do mundo e mais volumoso, portanto, a sua planície é gigante também. E nós temos a planície do Pantanal. São algumas planícies somente, tá? Que eu estou destacando aqui. A do Pantanal, ela é legal também, porque ela também é uma área que alaga em parte do ano. Na parte do ano mais chuvosa, o Rio Paraguai, ele enche as suas margens, que é uma planície, uma área plana embaixo, e aí alaga. Aí depois, né, chega a parte do ano mais seca, e o rio vai secando e vai aparecendo novamente a vegetação ali da planície do Pantanal. Certo? Então, planícies. E quanto à depressão? Vou destacar uma depressão, que é a depressão sertaneja. A depressão sertaneja fica aqui, ó, no Nordeste brasileiro, e é onde tem o chamado sertão nordestino. O que acontece na depressão sertaneja? Nós temos aqui o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele joga chuvas em direção aqui ao Brasil, né, ao litoral brasileiro. Aqui nas capitais, né, nordestinas, chove praticamente o ano inteiro. Então, por quê? Porque o oceano, né, as correntes marítimas estão trazendo chuvas para cá. Mas, aqui ó, na região nordeste, temos um planalto chamado Planalto da Borborema. Esse planalto, ele bloqueia a passagem das chuvas em direção à depressão sertaneja, porque lembrando, a depressão é uma área mais baixa do que as áreas ao seu redor, então ela é mais profunda. E aí a depressão sertaneja, ela fica, entre aspas, em um grande buraco. E esse buraco não recebe chuvas, por isso ali nós temos o clima semiárido, que é um clima com pouquíssimas chuvas. Então, a depressão sertaneja, nessa parte central da América, né, é um exemplo de depressão dentro desse território. E aí, por isso que o sertão nordestino chove tão pouco, né? Eu acho que são chuvas irregulares, né? São chuvas que não chovem todo ano, né? E são chuvas esparsas também, né? Chove um período e depois passa muito tempo, chove outro, enfim, esse é o clima semiárido. Inclusive, há estudos que dizem, né, que, infelizmente, por conta das mudanças climáticas causadas pelo ser humano, essa região tem uma forte tendência a adquirir o clima árido, parar de chover de vez ali. E aí vai se formar um grande deserto ali naquela região. Porção leste da América, última parte que é do relevo americano. Nós temos ali planaltos em dobramentos antigos, né? Nós temos as montanhas mais antigas também. Dependendo do seu autor que você está estudando, né? Ele pode falar que são planaltos ou montanhas antigas, dobramentos antigos. Ou seja, as montanhas ali não crescem mais, né? As chamadas serras, né? As serras não crescem mais, elas só diminuem por conta da ação dos agentes erosivos. Fiz uma aula sobre agente erosivo, hein? Que é a chuva, o vento, o gelo, todos eles vão batendo ali nas montanhas mais antigas, que não crescem mais, e aí com isso elas vão só diminuindo o seu tamanho. E as planícies litorâneas, que são as chamadas praias. Então ali é formado por serras e praias a parte leste, parte direita da América. Na América do Norte vai se destacar os Montes Apalaches, que são as montanhas antigas nos Estados Unidos, e também o Planalto Laurenciano, que se destaca ali no México. Então, área de Planalto. Planalto é uma região que é alta, não é tão alta quanto uma montanha, e é formada pelo desgaste de antigas montanhas, de antigas áreas altas. Planalto, portanto, é um relevo antigo. E na América do Sul, nós temos aí, por exemplo, o Planalto Brasileiro. O Planalto Brasileiro ele é bem grande. Tem aqui, por exemplo, o Planalto Central, que é a parte mais central do Brasil. E aqui, ó, na parte direita do Brasil, nós temos aí as regiões de serras, por exemplo, que é onde tem o domínio morfoclimático dos mares de morros, onde está o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, aí tem as serras aqui nessa região. Lembrando que serras são vários morros, digamos assim. Então, essa região
Aqui do Brasil nós temos os Planaltos, essa região aqui mais ao leste da América do Sul. E aqui na América do Norte, perceba só, também temos os Planaltos nessa região. A parte mais amarelinha quer dizer Planaltos. Então, amarelo Planaltos, ó, são altitudes intermediárias. O verdinho são as planícies, ó, que são altitudes bem baixinhas, que são as planícies litorâneas, tá? Planícies litorâneas e os Planaltos ao leste. Aqui só a título de curiosidade, tá? Dentro dos Planaltos nós temos as chapadas e as cuestas. Chapada, ela parece uma mesa, ela é reta. As camadas de rochas, elas são retas. E aí do lado delas tem as escarpas, que são as descidas bruscas. Característica de planalto, as chapadas. Também dentro dos planaltos nós temos as cuestas. A cuesta, ela é inclinada, tá? As camadas de rochas são inclinadas, ali tem uma presença de rochas magmáticas, né, e tal. Rocha magmática extrusiva é a que está na superfície, intrusiva está dentro do vulcão, tá? Então, nós temos aí as cuestas que são inclinadas e aí tem uma escarpa bem íngreme do lado dela, né? Uma descida muito íngreme ao lado dela. Então, a cuesta, ela é assim, ó, ela é uma subida bem suave e aí, de repente, tem uma descida brusca. Isso é uma cuesta. Também característica de área de planalto. E quanto a morro e serra, qual que é a diferença? O morro, ele tem elevação até ali 300 metros. Então, são pequenas elevações do relevo. E as serras são cadeias de montanhas antigas, certo? Então, no Brasil, nós temos aí a Serra da Mantiqueira e tal. Essas serras são formadas por várias pequenas montanhas aí que foram formadas há milhões de anos e agora só estão diminuindo. Bom, relevo da América, então, dividido na sua parte oeste, formada por montanhas, sua parte central destacam-se as planícies, depressões e até planaltos também, e a sua parte leste, que é formada por montanhas antigas, que não crescem mais por não estarem em limite de placa tectônica, e também por planícies litorâneas, que são as famosas praias. Caso você tenha gostado, caso você tenha chegado até aqui, por favor, deixe seu like. E caso tenha chegado até aqui, eita, gaguejei, hein? Caso você tenha chegado até aqui e tenha gostado do vídeo, obrigado pela companhia e até a próxima.